Tomar sertralina me deixa completamente diferente da pessoa que sou. Ou pelo menos é assim que parece. Antes a minha mente era barulhenta. Pensamentos surgiam o tempo inteiro. Sentimentos vinham com força. Eu conseguia sentir a tristeza, a saudade, a nostalgia, até mesmo as pequenas coisas do dia a dia de uma forma intensa. Agora, às vezes tudo parece distante, como se alguém tivesse diminuído o volume da minha própria mente. Eu ainda estou aqui, ainda penso, ainda sinto, mas parece que existe uma camada entre mim e aquilo que costumava ser. E talvez seja isso que mais me assusta. Não a mudança em si, mas a dúvida. A dúvida de não saber onde termina o efeito do remédio e onde começou eu. Não sei. E quando você passa muito tempo convivendo com algo, até a dor pode parecer uma parte da sua identidade. Talvez o mais difícil não seja mudar. Talvez o mais difícil seja aceitar que estamos nos transformando enquanto tentamos descobrir quem realmente somos.